Felipe Salto, você fala justamente sobre esse ambiente externo adverso. Não seria essa, então, a hora do momento do governo, né, aproveitar e dar indicações mais claras exatamente em relação à responsabilidade fiscal, à previsibilidade de gastos e até tentar esse corte de gastos diante aí dessa proporção que a gente vê de 76% da dívida em relação ao PIB? Qual a sua opinião sobre isso? Acho que o mundo do desejo dos economistas, dos especialistas, é esse mesmo. O governo deveria fazer isso, mas não vai fazer, porque infelizmente ninguém pode dar o que não tem, né? Então você vê o ministro Fernando Haddad isolado, tentando fazer as medidas mínimas de ajuste fiscal, aprovar pacotes de gastos, cortar as despesas orçamentárias, e de outro lado o governo inteiro e mais o Congresso trabalhando contra. Esse é o problema central. Então falta liderança, né? Todas as vezes que o Brasil conseguiu fazer uma mudança mais estrutural nas contas públicas, exemplo, quando da aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal, há 25 anos, a fixação da política de superávites primários, a liderança do presidente da República foi fundamental. E isso não há hoje. O que há é o seguinte: precisa dessa coisa de responsabilidade fiscal. Então, tudo bem, vamos fazer algo para inglês ver, a gente entrega uma receita um pouco maior e as metas fiscais mínimas vão sendo cumpridas, inclusive usando-se aquele subterfúgio de descontar os precatórios, de usar o limite inferior da banda. Então, infelizmente, é uma política fiscal que tira nota 6, né? E a gente precisava de uma nota 9,5, 10 agora. Salto, nesse sentido, né? Estimular crédito sem aí essa ancoragem fiscal, num cenário que a gente está vendo ainda de altas dos juros futuros, olhando para um cenário externo muito incerto, e vindo, olhando aqui, né, o Brasil por ser um país emergente, essas questões domésticas, elas não aumentam ainda mais essa percepção de risco? O Brasil tende a correr ali, de fato, a ver, né, um capital, um fluxo estrangeiro saindo mais por conta dessas questões internas? Eu não vejo um quadro de fuga de capitais. Eu acho que nós temos contas externas bem organizadas, a despeito de alguns analistas que eu respeito e tudo mais, mas que acham que o nosso déficit em transações correntes já começa a preocupar, porque o investimento estrangeiro direto estaria praticamente empatado com esse déficit. Nós temos 350 bilhões de dólares de reservas e as contas externas vão muito bem, obrigado. O problema continua a ser o fiscal, né? Esse desarranjo das contas públicas, mas ele não vai se resolver com a rapidez que a gente gostaria. Eu entendo que essa solução mais estrutural para as nossas contas públicas, elas só virão agora lá em 2027, né? E 2027 já começou. Nós estamos vivenciando nesse momento o prenúncio daquelas pressões eleitorais, o Congresso já começa a mudar o tom. Veja o caso da reforma do imposto de renda, em que as compensações estão sendo aí, ou estão tentando, né, dilapidar as compensações que o Ministério da Fazenda apresentou. Então, isso o governo agora vai ter que atuar como goleiro nessas questões, a área econômica, né? E tentar passar até o período eleitoral segurando as rédeas mais curtas, né?